que Lula e Bolsonaro vincularam hoje no programa eleitoral, vinculado nas emissoras de rádio. Lula e Bolsonaro trocaram farpas e não pouparam de críticas o adversário. Vamos acompanhar. Lula classificou o Brasil como o maior produtor de alimentos e responsabilizou o atual governo pelo aumento nos preços de itens como feijão, arroz e carne. A propaganda do petista contou com a participação da senadora Simone Tebet, que criticou o orçamento secreto e definiu como o maior esquema de corrupção da história. A campanha do petista destacou o momento do país durante os anos em que Lula era presidente. E o candidato também disse que vai renegociar dívidas das famílias e apoiar os pequenos empreendedores com créditos a juros baixos. A propaganda de Jair Bolsonaro apresentou como pontos prioritários a diminuição da maioridade penal, o aumento do policiamento, maior apoio às mulheres vítimas de violência e o fim das saídas temporárias de presídios de criminosos que estão cumprindo pena. A propaganda de Bolsonaro criticou o adversário Lula e disse que o voto vai decidir sobre quem condena ou aceita a corrupção. A peça publicitária também responsabilizou a ex-presidente Dilma e Lula, no que classificou de maior esquema de corrupção da história. Vamos chamar os nossos analistas de uma vez só, Gustavo Uribe e Leandro Rezende, começando então pelo Uribe. Os dois programas, você achou que um deles foi mais efetivo ou, na verdade, tudo que foi mostrado por ambos, todos nós já sabemos? Sidney, agora é o momento que as campanhas focam na corrupção, porque as pesquisas internas do PT e do PL apontam que é um tema que era de pouca preocupação no primeiro turno, mas que tem crescido agora no segundo turno. De um lado, Bolsonaro lembrando os escândalos de corrupção das gestões petistas. De outro, Luiz Inácio Lula da Silva usando Simone Tebet para falar do orçamento secreto e ela chamando de maior esquema de corrupção que já houve na história. De outro lado, as duas campanhas tentam utilizar os seus trunfos de imagem. De um lado, Lula tratando da questão econômica, que os preços na gestão dele, dos alimentos principalmente, eram menores do que da atual gestão, e de outro lado, Jair Bolsonaro focando na segurança pública. Esse discurso de redução da maioridade penal, a gente já vinha tratando aqui há meses. É uma carta na manga que estava desde o primeiro turno. Mas as pesquisas apontam uma maior preocupação sobre este tema, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, que é onde Jair Bolsonaro acredita que ainda pode crescer um pouco na vantagem em relação a Lula. Por isso que ele tem focado nisso. Então, o que a gente tem visto nas duas campanhas? Apontando o dedo para outra sob esquemas de corrupção e tentando valorizar aquelas pautas que estão mais ligadas às imagens dos dois candidatos.